Olá, irmãos e irmãs, paz e bem, salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei. Vamos iniciar mais uma aula do curso de consagração. Essa aula de hoje, pela sequência, dentro do que nós propusemos trabalhar das virtudes de São José, será a segunda aula. Vou até fazer um esclarecimento rápido aqui. A primeira aula que nós tivemos foi a aula de introdução, como ela seria para a gente saber o que é o ato de consagração, que muitos não sabem. Alguns já se consagraram a Nossa Senhora, já têm uma noção, mas muitos não, e mesmo aqueles que consagraram Nossa Senhora há muito tempo, ou se não foi falado, ou se foi falado e não lembra, nós frisamos isso nessa primeira aula ali, que seria introdutória. Vendo a necessidade de questões e questionamentos, nós fizemos uma aula extra, ela linkada à aula de introdução, referente a questões de sacramentais. Da mesma maneira, na quinta aula, nós teremos uma aula extra referente aos livros apócrifos. Então, nós falamos na aula de introdução um pouco sobre questões dos apócrifos, vamos estar citando em todas as aulas aqui, mas nós vamos fazer um esclarecimento mais lá à frente, porque na quinta aula nós vamos falar mais questões que foram achadas nos livros apócrifos, ok? Então, essa é a segunda aula. Nós vamos trabalhar aí São José como pai e esposo com coragem criativa. No total, uma aula final de explicação como é que funciona o ato, são 10 aulas. Vamos lá, iniciar o nosso curso com oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há divino julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposa da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, defendei-nos de todo o mal. Amém. Oração para trabalhar, estudar e ensinar de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegeste 3 hierarquias de anjo e a dispuseste em uma ordem admirável, acima dos céus, e dispuseste com tanta beleza as partes do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e um princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificar meu estudo, dirigir o seu curso, aperfeiçoar o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Estaremos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos trabalhar aí hoje, vamos pegar já iniciando, esse evangelho nós vamos trabalhar algumas vezes ele, inclusive no texto do conteúdo seus. Eu fiz questão de deixar ele lá já descrito, mais à frente, mas nós já faremos a leitura agora, justamente pela importância que será tanto nessa aula do curso, como nas outras aulas que nós fomos tendo no decorrer. Aí. Então vamos pegar o Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus 2, do 13 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou em sonho José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra nós vemos que São José foi um homem obstinado. Ele foi um homem que não pensou e não recuou, né? Ele só seguiu as ordens ali, como um soldado faz perante ao seu general. E o fundador da comunidade de vida Aliança Sagrada Família, e a editora com o mesmo nome, né, ele cita no livro comemorativo dos 30 anos da exortação apostólica Redentores Customs, né, quem escreveu foi o Papa João Paulo II, que significa o guarda do Redentor, ou guardião do Redentor. Fala que no cotidiano ali sobre São José tem obediência pia, né, pronta, imediata e alegre. Então o fundador, ao escrever os 30 anos da Carta da Exortação Apostólica, ele fala, né, que São José teve uma obediência pia, P de pronta, I de iminente e A de alegre, ou sempre. Ou seja, quando nós pegamos a leitura e nós vemos que São José ele já estava pronto, mas ele não tinha preparado nada. Mas quando o Senhor mandou, o soldado, né, só foi. Eu não servi o exército, mas eu sempre gostei da questão do militar. E uma das coisas que os colegas que fizeram curso, ou que serviram, parentes, eles sempre falaram, né, que o soldado ele nunca pode largar sua arma, seu fuzil. E ele tem que estar sempre pronto, em prontidão. E um homem temente a Deus, dos judeus ali, que realmente conhecia a palavra, conhecedor e obediente, ele estava sempre pronto para servir. E São José foi assim. E a própria palavra fala aí, né, que São José já levantou e foi. Ou seja, ele fez isso de forma imediata. Então ele já estava pronto, imediatamente ele fez, e com alegria. Mesmo que a palavra não fale, porque em nenhum momento ele questionou. Ele titubeou, ele desesperou, ele desanimou. Ele só foi, ele só seguiu. E quando nós seguimos a vontade do Senhor, nós percebemos que as graças vão acontecendo na nossa vida, mesmo com os obstáculos. Mas lembrando que os obstáculos ele faz parte desse processo. E o interessante é que nessa ida de São José com Nossa Senhora e Jesus até o Egito, teve as tribulações igual teria para qualquer outra pessoa, mesmo Jesus sendo o Filho do Criador. E nós vamos estudar nessa aula de hoje justamente isso. Pegando o livro de consagração a São José, vamos ler a página 59, eu vou ler um texto aqui de São Francisco de Sales. Ele fala assim: Nada será recusado a ele, São José, nem por Nossa Senhora, nem por Filho Glorioso. Mas por que eles não vão recusar nada a São José, como fala São Francisco de Sales? Justamente porque São José ele foi obediente ao Pai. Ou seja, se ele é obediente ao Pai, ele é obediente ao Filho também. Porque Deus ele faz parte da Trindade Santa. Nós vemos que ele escolheu, né, nas aulas nós não estamos vendo sempre isso, que foi uma escolha dele, né, que ele fala que ele já nasceu desde antes de Abraão. Então, a definição de vir ao mundo foi dele. Claro, em obediência ao Criador, ao Deus Pai, mas ele quis assim. E essa vinda dele para o mundo, para a salvação de cada um de nós, já tinha se determinado. Ou seja, ele determinou de quem ele nasceria, Nossa Senhora, e quem cuidaria dele, São José. Todos dois da estirpe de Davi, ou seja, da linhagem, da descendência de Davi. E todos dois grandes, né? Primeiro porque Deus criou ele, segundo porque eles escolheram servir a Deus dessa forma. Tanto é que São José, nas passagens antes ali na palavra, quando vai falar dele, nós já lemos na aula passada e nós leremos em outras aulas, que ele era um homem justo, para significar
a pureza dele ali, a grandiosidade. Então, quando nós pegamos a imagem de São José, nós vamos ver com o lírio que é justamente isso, né? Mostra essa grandiosidade, essa pureza, esse lírio branco. Inclusive é representada pela flor de lis, que é representada, tem um símbolozinho, que nas aulas aí vocês também estão vendo, aprendendo sobre isso, e é representação não só de São José, mas geralmente de Nossa Senhora, e alguns outros santos também vem algum detalhe disso nele ali, que representa essa grandiosidade, essa pureza. Como nós estudamos na aula passada, quando nós falamos das moradas, das 7 moradas que Santa Teresa d'Ávila escreveu e determinou como caminho de vida para nós obtermos a salvação, a 7ª é aquele já de quem estaria provavelmente já no purgatório. Mas nós vimos que São José e Nossa Senhora estão no nível muito mais alto do que isso. Então, nesse sentido, quando nós recorremos a São José, pegando pela hierarquia, nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abaixo deles vai estar Nossa Senhora. E um pouco mais abaixo São José. E depois vai vir os anjos, os santos, os anjos, arcanjos, etc. E tal. Se São José ele tem essa grandiosidade, por isso que é mais fácil eu chegar até Nossa Senhora, de falar com Nossa Senhora e Jesus, e da mesma maneira de eles escutarem e atenderem. Ok, talvez isso já ficou claro para todo mundo. E aí vai vir a questão de por que nós falamos que São José ele tem essa paternidade criativa, né? Essa coragem criativa. Inclusive o Papa Francisco ele vai citar isso na carta Patris Corde, da mesma maneira, né, que nós vamos ver em outras coisas aqui essa criatividade de São José. Citando Maquiavel fala assim, ó, se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo trair, esqueça-o. Qual que é a diferença de Maquiavel para São José? São José, ele não abandona ninguém e não abandonou. A própria leitura mostra isso. Ele poderia ter abandonado Nossa Senhora, ter largado Nossa Senhora. Em vez disso, ele assumiu a responsabilidade e seguiu. Então, ele, em vez de abandonar ou esquecer, ele abraçou e falou assim, não, vamos, eu vou estar aqui junto com vocês. O presidente Benjamin Franklin dos Estados Unidos, ex-presidente, né, ele falava o seguinte, tornai-vos ovelhas e os lobos comer-vos-ão. Tornai-vos ovelhas e os lobos comer-vos-ão. O que significa isso? Em vez de eu ser uma ovelha, lembrando que o Senhor Jesus vai falar que somos as ovelhas desgarradas, perdidas e tal. Mas o sentido aqui não quer dizer de ovelha no sentido desgarrada ou pureza. Aqui a ovelha seria aquela que é a presa fácil, que morreria facilmente. Então, nesse caso aqui, em vez de sermos as ovelhas, nós temos que ser o lobo. O lobo é aquele que caça, que procura a caça, que vai lutar até conseguir, não importa frio isso, aquilo, que ele anda em grupo, em matilha, né, só que infelizmente o lobo, né, ele vai abandonar, geralmente lá atrás fica os idosos, aquelas pessoas doentes, porque se caso alguém vir, né, é mais fácil os outros sobreviverem, e eles morreriam, aqueles que estão lá atrás. Olhando pela lógica, eles não estão errados, né? Mas ao mesmo tempo também nós não queremos sacrificar ninguém. E São José pensa justamente dessa forma. Dentro das virtudes dele, ele pensa o seguinte, que ele prefere derramar o seu sangue, né? Morrer por aquilo ali, em vez dele querer matar alguém ou deixar alguém sofrer. E foi justamente nesse sentido que ele pensou quando ele protegeu, né, Nossa Senhora, que ele usou de sua força ali de homem, para que não matassem Nossa Senhora e não matassem Jesus. Lembrando que nós estamos falando aqui, que a própria passagem fala, né, que Herodes tinha feito um decreto lá, e nesse decreto era para matar todas as crianças até 2 anos de idade, porque o medo que ele tinha de nascer o Salvador, Jesus Cristo, tomar o poder deles. E aí, nesse processo, São José teve que ter uma criatividade, né? Porque ele saiu de onde ele estava. Então, Jesus nasceu ali em Belém, fala que eles foram até o templo de Jerusalém para apresentar Jesus, e depois disso eles fugiram. Se eles fugiram de Jerusalém para o Egito, eles saíram do povo que conhecia eles, conhecesse
entre aspas, né, não quer dizer que todos conheciam, mas é no sentido que eles também eram judeus, a maioria das pessoas eram judeus, mesmo que tinham outros povos gentios e outros ali. Sendo judeus, era mais fácil de ser acolhido, talvez uma coisa ou outra, apesar que não foi totalmente assim, a gente viu no nascimento de Jesus, né, que muitos não fizeram muita questão. E além disso, eles foram para um lugar, para um povo que era pagão, porque os egípcios eram pagãos, ou seja, eles não acreditavam em Deus, e mesmo depois de muitos anos que Jesus morreu, né, muitos séculos depois, quando o islamismo tomou o poder ao profeta Maomé, nós vemos que foi mais pela força do que acreditar realmente que as pessoas seguiram ali. Mas, nesse sentido, o Egito, mesmo tendo o profeta Maomé acreditando e temendo a Deus, eles não colocam Jesus como Deus na Trindade Santa. Ele coloca Jesus como um profeta. Só que aí, até sendo um profeta, ele tem um respeito. Só que nós estamos falando disso posterior a Jesus ter sido morto e ressuscitado. Agora, na época que Jesus foi para lá juntamente com São José, levou eles, né, Maria e Jesus, nós estamos falando de uma época que o povo ainda era pagão, acreditava em deuses, do sol, disso, aquilo mais, e nesse sentido fazia sacrifícios, né, humanos, de criança, outras coisas e tudo mais. Então, para a pessoa ir para lá, seria um risco. Mesmo que tinha um judeu ou outro, um cristão ou outro ali que estivesse naquela época, lá dos judeus, mas, lembrando que o cristianismo veio depois, né, mas eu falo assim, cristão, pessoas que temente a Deus e tudo mais que estavam ali. Mas, no geral, eram pagãos, ou seja, você tinha um risco de estar cultuando, fazendo um culto ali e ser morto. Lembrando que fala-se que a história que César, o Júlio César, que é o imperador romano, que ele teve um caso com Cleópatra, a rainha do Egito. Ou seja, naquele meio ali, de qualquer maneira, do Egito, além dessa questão cultural de língua, de cultura diferente no geral, você ainda tinha uma possibilidade de talvez ter algum romano por ali, né, pela proximidade de César com a rainha Cleópatra. Então, no livro de consagração, o Donald Kellogg, o pessoal perguntaria ao Frei, por que, como se consagrar? Né? Então, ele fala o seguinte, sem dúvida poderíamos recorrer a São José numa época de crise de paternidade e matrimônio. Por que nós podemos recorrer? Porque São José, ele, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, ele soube agir, soube se desdobrar, e nesse processo, ele criou Jesus como pai. Ele manteve a sua paternidade ali, então ele assumia Jesus como pai, falava que era pai de Jesus, e, ao mesmo tempo, ele honrou seu matrimônio. Porque lembrando que para o povo judeu, a partir do momento que você se comprometia a casar com uma pessoa, para eles você já era casado, mesmo não estando morando junto, que foi o que aconteceu com Nossa Senhora e São José. Mas depois disso, fala-se, né, que São José, ele realmente casou com Nossa Senhora, ele, melhor dizendo, concretizou o casamento, com a bênção do sacerdote ali e tudo mais, na festa que fizer, foi morar, Nossa Senhora foi morar com São José, e a partir daí São José passou a cuidar dela, zelar da Virgem Santa. Só que nesse sentido, nós já vemos que a partir daí, São José, mesmo sabendo que Jesus não era o filho dele, até antes do anjo aparecer, ele poderia ter denunciado a Nossa Senhora ter sido apedrejada, mas em vez disso, o que ele fez? Ele ficou em silêncio. Né? Então, quando nós fazemos o ato de consagração a São José para chegarmos a Deus, a Santíssima Trindade, é justamente nós reconhecermos essas virtudes que ele tem, né? Evitando o pecado, se arrepender daqueles pecados, né? E decidir mudar, aceitando Jesus como Salvador. Então, nós dependemos de uma conversão. E nós temos que dedicar nossa vida totalmente a Jesus. Isso é consagração. E nesse sentido, nós vemos que São José fez isso. Ele se dedicou a Jesus realmente, a Nossa Senhora. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa aula as dificuldades que eles passaram no deserto. Né? O que santos, padres e outras pessoas falam sobre essa criatividade dele. E aí nós vamos pegar o evangelho de 1 Coríntios 10, 20. Vai falar o seguinte.
Versículo 20. Não as coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com demônios. Versículo 32. Não vos tornei causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Nesse sentido, e seguindo o versículo seguinte, eu não coloquei no conteúdo, mas eu vejo que é pertinente e importante, assim, ó, versículo 33, fazei como eu, e todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Ou seja, quando São Paulo, quando é escrita as cartas ali, né, aos Coríntios, é interessante porque ele fala, né, que ele não está ali para poder servir a ele mesmo. Não é aos interesses dele, mas aos interesses do Senhor. Então, justamente nesse sentido, nós não podemos ser como os pagãos, né? Nós não podemos sacrificar aos demônios, mas nós temos que dar o sacrifício a Deus, né? E não podemos fazer escândalo nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. São José, sabendo que Jesus era o próprio Salvador, o que ele poderia ter feito? Vou fazer um escarcéu, vou fazer um escândalo, sabe? Falando com todo mundo, fazer fofoca. Não, em vez disso, ele só pegou Jesus e saiu. E a partir daí, ele teve, né, que usar a sua criatividade. Inclusive, interessante disso que fica parecendo que às vezes São José, porque tem poucas coisas e não fala, que ele não teve valor, né, que ele acaba sendo ali superestimado. E para mim, e o próprio Frei Dom Carlos vai falar isso no livro, e outros santos, né, é porque não é falado tanto no Novo Testamento de São José, né, e o São José não ter falado nada. Só que aí é o seguinte, nós vemos o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora também, ela não falou tanta coisa. Não teve tantas passagens sobre ela, os evangelistas, quando escreveram, focaram mais na vida de Jesus. Os padres da patrística, né, os padres do primeiros séculos lá, que juntaram, compilaram a Bíblia, entenderam que também tinha que se manter esse contexto e deixaram. Mas é interessante que eles não deixam de fazer ênfase em nenhum momento a importância da justiça de São José, as ações dele da mesma forma de Nossa Senhora. Ou seja, o que eles fizeram não quer dizer que não teve importância. Pelo contrário, teve uma importância muito grande. Mas o foco nosso principal, da mesma forma que esse ato de consagração, é a Jesus. Da mesma forma que São José, Nossa Senhora, eles focaram em servir Jesus. Mas, nesse sentido, as ações de São José e Nossa Senhora mostram muito mais que 1000 palavras. Se ele tivesse ficado calado totalmente, tivesse só uma vírgula falando que ele era pai de Jesus, já valeria muito. E Deus escolheu ele para ser protetor do Salvador. Ou seja, ele é muito maior do que eu e você e qualquer outra pessoa. Isso é indiscutível. E aí, seguindo na questão da criatividade, da coragem, o padre Dom Kelly, quando foi fazer escrever o livro de ato de consagração, esse livro aqui, ó, foi perguntado a ele, né, como é que funciona o processo. Ele falou assim, de início, né, ele pensou ali em grandes ideias, em muitas coisas, mas aí ele falou assim, mas como que eu vou transformar isso num livro? E meditando, ele, pensando lá e meditando, veio na cabeça dele o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Né? O Tratado da Verdadeira Devoção é um livro escrito, né, por São Luís Grignon Montfort, e que já estava compilado ali da forma que nós devemos seguir, da forma que nós devemos fazer o ato de consagração e como é que funcionaria a questão de orações e tudo mais. Ou seja, já estava mastigado o processo todo aqui no livro que São Luís escreveu. E aí ele pegou e falou, eu não preciso inventar a roda. Ou seja, a roda já existe, não preciso inventá-la. Só vou adaptar aquela forma e aplicar São José. Então lá tem 33 dias, faça 33 dias para Nossa Senhora, nós podemos fazer 33 também para São José. Tem 7 dias Nossa Senhora, nós podemos fazer 7 dias também para São José.
tem 30 dias para Nossa Senhora, nós podemos também fazer 7 dias para São José. Lembrando que a única coisa que nós não vamos fazer a São José é aquilo que for condenado pela igreja. Eu vou citar em algumas aulas aí, com relação, por exemplo, ao Sagrado Coração de José, que seria São José, vai aparecer muitas vezes, inclusive nos textos que eu estou mandando para você, o Sagrado Coração de Jesus, o de Nossa Senhora e o de José junto. Lembrando que Jesus e Nossa Senhora já são dogmas de fé, ou seja, algo confirmado pela igreja que não pode mudar. O de São José ainda está num processo. Teve uma época que foi até proibido, depois não, isso, aquilo. No momento não sabe se é proibido ou não, mas não é falado que é proibido e nem que não é. Então, talvez seja rápido pela tecnologia hoje, ou pode ser demorado, mas de qualquer maneira não é proibido a gente cultuar o Sagrado Coração. Só que também não é colocado ele como dogma de fé, como algo de verdade. Não quer dizer que São José é mentiroso. Se fosse assim, ele não seria patrono da igreja, né? Então, nesse processo, as demais questões a gente pode fazer semelhante à Nossa Senhora. E é interessante porque algumas coisas que nós vamos contar aqui de milagres atribuídos à intercessão de São José, tem um deles que vai falar das 7 alegrias de São José, que depois se torna 7 alegrias e 7 dores, e nós temos também as 7 dores de Nossa Senhora. Então nós vemos que no geral, muita coisa que Nossa Senhora faz, São José também faz, ou que muita coisa que se atribui a Nossa Senhora atribui a São José. E por que isso? Porque São José nunca deixou de estar do lado de Nossa Senhora. E vice-versa, Nossa Senhora nunca deixou de estar do lado de São José, até depois que ele morreu, mas os dois, na graça de Deus, com certeza estão no céu, e por estar no céu, estão lá junto adorando a Jesus do lado de Jesus. Então, nesse processo, a criatividade que o Frei Dona Kello teve foi muito grande. E eu vejo já como inspiração de São José nesse sentido. Porque São José ele teve que mudar a sua vida. Então, uma pessoa que já era de uma família de estirpe alta, conhecido na cidade, ali, tinha um renome, já tinha um nome com certeza de carpinteiro. Lembrando que carpinteiro naquela época ele era um faz-tudo, né? Era como se fosse um engenheiro ali, então ele trabalhava tanto a parte de carpintaria como outras coisas. Quem já trabalhou sabe que não é uma profissão, às vezes, fácil, né? Uma profissão bruta, mas São José não reclamou. Só que aí lembrando que São José ele teve que se reinventar, por quê? Porque quando ele vai para o Egito, ele teve que se adaptar à vida dele, né? Então São José, por ele servir a Deus de forma fiel ali, ele usou sua criatividade, né? Em meio às dificuldades ali, passou por cima de todos, né? E sempre mantendo a vontade de servir a Deus, os desígnios que Deus mandar. Então, se a gente considerar de início, não estou falando como um texto, né? Porque a igreja coloca Jesus como o novo Adão, Nossa Senhora como a nova Eva, mas de momento ali, enquanto Jesus não tinha maturidade, quem foi esse novo Adão que deu o seu sim, que teve obediência, que cuidou, que coordenou, que comandou, que fez isso, aquilo? Foi São José, diferente do que Adão deveria fazer, né? Adão deveria ter esse papel e ele não teve. Então, São José ele teve esse papel até Jesus ter a maturidade. Lembrando que você vê que em nenhum momento São José ele tira a honradez de Nossa Senhora. Pelo contrário, né, ele se mantém ali. Muitas vezes é colocado como se o homem que fosse o varão ali da família, que é a base da família, como se ele fosse acima da mulher. E como eu já falei em outra aula, a mulher ela é parte do homem. Ele foi tirado de uma costela nem de cima nem de baixo, do meio. É para dizer que ele está no meio, ali junto. Ele não é nem acima nem abaixo do homem, ele está ali junto, está colado junto ali. Você quer ver outro momento? Quando os apóstolos estavam lá com Jesus, Maria, né, que não é citada qual, até fala-se talvez que seja Maria Madalena, a Maria ela foi lá, pegou o bálsamo, pegou a água, lavou os pés de Jesus, perfumou e enxuga com seus cabelos. Ela se rebaixa ali diante do mestre. Os apóstolos até criticam, né, por que ela faz isso, ela não deveria fazer isso, deveria estar cuidando de outras coisas. Judas até fala assim, por que não pega esse bálsamo e vende para que a gente possa comprar coisa para doar para pobre, isso aqui. Lembrando que esse perfume lá, se ele tinha ali, por exemplo, 300 ml de perfume, colocando os dias atuais em valores, talvez a pessoa teria que trabalhar aí 9, 10 meses para ter uma quantidade daquela de perfume. E ela gastou ali sem dó com Jesus. E nesse sentido, nós vemos que a Bíblia não é autoritária e nem
machista, né, como seria o mundo de hoje, a tal das feministas falariam. Não tem nada a ver com isso, né? Nossa Senhora teve a sua função, São José teve a sua função, os dois valorizaram a vida de Jesus, protegeram Jesus, né? Nossa Senhora foi o sustentáculo ali, e São José foi essa base para esse sustentáculo, né, acontecer. Então ele protegeu a sua família e vivenciou dentro do cotidiano ali junto com Nossa Senhora, ajudando, trabalhando, promovendo, sustentando, levando, né, os ensinamentos humanos a Jesus. E você vê que São José nunca deixou de servir. Você vê que dentro da criatividade, porque ainda tinha um risco, se tinha um risco de matar uma criança até 2 anos, isso durou um tempo. Então, só que São José todo ano ele retorna, como as passagens falam, ao templo em Jerusalém para poder agradecer a Deus. Então ele foi com Nossa Senhora e tal. Então nesse processo, eles tiveram que, além de fazer a viagem, depois a viagem de volta. E um risco ainda que teria. Então ali eles teriam que fazer, né, escondido, de uma forma ali, teriam que usar uma criatividade para conseguir chegar ao templo, não serem pegos, né, e voltar de novo para o Egito. E no Egito viver, né, dentro daquela cultura ali pagã, sendo cristãos, sendo judeus ali fervorosos, ajudando as pessoas, criando Jesus, ensinando a Jesus a seguir a lei antiga, até porque nesse contexto, se Jesus estava com outro povo, se ele convivia ali com outras crianças e tudo mais, talvez ele comece a ter, né, um jeito daquele povo ali. E aí talvez ele poderia começar a adorar os pagãos. Claro, gente, nós estamos falando aqui de Jesus sendo Deus, mas nós comparando com a criança normal, a gente vê que a criança às vezes ela acaba sendo influenciada por outros, né? E aí, quais os desafios que São José enfrentou? O bispo da diocese espanhola de São Sebastião, né, Dom José Inácio Munilla, ele fazendo uma homilia lá, ele explica o seguinte, que na coragem criativa, como o guardião da Sagrada Família foi José, né? José foi obediente a seu pai, né, acolhida, e acrescenta-se essa coragem criativa. A coragem criativa ele especifica que ressalta a colaboração ativa, não meramente passiva, do plano de Deus, ou seja, ele teve dentro do plano de Deus, dentro do que Deus quis. Quanto tempo a Sagrada Família teria passado no Egito, né? Quanto tempo eles ficaram ali? Quantos meses ou anos? Não sabemos, né? Mas imaginamos. São José buscando os meios de sobrevivência, como dizemos, buscando a vida em meio a uma cultura totalmente diferente, sem reconhecer um idioma, como levar adiante essa família na qual o Senhor lhe fez guardião, assinalou. E o bispo, né, destaca ali que teve que ser muito corajoso para entrar em uma cultura tão diferente, coragem criativa, assim foi São José. Santa Catarina de Sena, ela fala, né, que ama a virtude, odeia o vício e prefere a morte a ofender o seu Criador. Então São José foi assim, ele, em vez de ofender o Criador, ele quis, né, manter as virtudes, odiava qualquer vício, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas aí nós voltamos à questão de como foi lá no Egito, né, como é que viveu quanto tempo. Lembrando que em relação à quantidade de tempo, não se sabe exato, fala-se talvez em 8 anos, 7 anos, não dá para saber um tempo exato. Ali teria que... Aí entra na questão da história de quando Herodes morre e outro assume. Fala-se de algumas datas, mas assim, não tem um período exato. De qualquer maneira, São José, assim que o anjo apareceu de novo para eles retornarem do Egito, eles retornaram. Né? Mas de qualquer maneira a gente vê que todo ano ele levava Jesus a Jerusalém. Então não foi no primeiro ano ou segundo ano ali que aconteceu deles retornarem para Jerusalém. Então assim, mesmo que com Jesus o Salvador, São José dotados de qualidades, virtudes e Nossa Senhora, né, ele teve que travar as batalhas interiores, né, que ele teve que ver uma mulher que estava prometida a ele se engravidar, carregar um filho que não era dele, ele teve que largar sua terra, largar sua família, largar tudo, ir para um povo diferente para poder ter a salvação daquela criança e trazer a salvação ao mundo. Né? Então, assim, zelar pela segurança de Nossa Senhora e de Jesus, né, é muito, muito difícil. Né? Nesse sentido, o que significa o nome de José? E aí vai entrar justamente nessa questão da criatividade, nessa coragem que São José teve e tem perante a Deus, né, perante Jesus ali, que ele combate ao mal.
quando a gente fala combate o mal, porque o demônio ele tem ódio de duas pessoas, né? Que é Nossa Senhora e São José. Por que Nossa Senhora e São José? Porque Nossa Senhora e São José são humanos. Jesus, por ser a divindade, ok, o demônio não fala nada, nem questiona, porque Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Mas imagina para você sendo um anjo ali todo poderoso, um dos anjos que teve na criação do universo e tudo mais, um dos maiores que tinha ali, e você depois vendo que São José ou Nossa Senhora com poder, que diante de Jesus, né, que Jesus faz o que eles pedem, pelo que tudo que eles fizeram por Jesus, falar para você sair, te expulsar dali. Então é humilhante para o demônio, né? Então para o demônio essa questão de São José não é que ele seja mais poderoso, isso aqui. É porque na verdade São José ele é humano, né? Então o demônio ele se sente humilhado, né? Mas São José ele só foi assim, se fez assim, porque é a mesma coisa que fala lá nas cartas aos Filipenses, né? São Paulo vai falar, né? Pois para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro, né? Filipenses 1, do 21 ao 27. Então, se a gente não teme a graça de Deus, nem a morte tem poder contra a gente. Imagina outras coisas, né? Então, lá em João 11, ele vai falar, né, que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para o Filho de Deus seja glorificado. Então, a morte ela não tem poder sobre a graça de Deus. Então, São José entendeu isso e, nesse sentido, ele cuidou de Jesus e tentou de todas as maneiras cuidar. De todas as formas ali para poder cuidar e salvar Jesus e Nossa Senhora. É por isso que, inclusive, usam um título, né, de São José como o terror do demônio. Então, seguindo, qual que é o significado de São José? Perguntei lá, né? Ele vem da origem hebraica, né? Se tornou um dos nomes populares pelos judeus, justamente pela questão de José, né, lá do Egito, né? Derivado do hebraico Yosef, né? Falado lá no Antigo Testamento, que significaria, né? Que vem ali o verbo, né, que significa adicionar, aumentar ou fazer novamente. Então, São José, como esse pai adotivo ali, esposo de Nossa Senhora, ele foi esse quem adicionou realmente, que aumentou ali a graça de Deus, servindo naquela sagrada família. Né? E quando fala do significado de fazer novamente, né, São José ele faz novamente na nossa vida, quando nós recorremos a ele, porque ele é criativo. Dentro da criatividade, ele consegue chegar a Jesus e fazer com que Jesus nos escute e nos traga a graça, né? E aí, assim, a gente vai ver lá no Velho Testamento, no Gênesis, né, no livro de Gênesis, né, quando Raquel, esposa de Jacó ali, né, tem um filho depois de muitos anos de fertilidade, né, e fala lá no Gênesis assim, Gênesis 20, 22, do 22 ao 24. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu, tornou-a fecunda. Raquel concebeu a Deus à luz um filho. Deus disse a ela, tirou o meu opróbrio e chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Depois teve outro filho, né, que é Benjamim. O nome José, né, frequentemente ali como aquele que aumenta, que é o acréscimo do Senhor. Ou seja, São José acrescentou dentro da família, como eu já falei. E fala também que poderia ser traduzido como acrescenta ou dobra, ou também que multiplica a Deus, que multiplica a vontade de Deus, né? Deus multiplica. Então, o que São José hoje nós podemos reconhecer? Justamente por isso, que ele vai multiplicar as graças perante a Deus, perante a Jesus, a Santíssima Trindade, e vai acrescentar para nós, dentro da sua criatividade ali, como eu já falei, trazer meios para que Deus nos escute, né? São José Maria Escrivá, ele fala assim, ó, sobre o significado do nome José. O nome José em hebraico significa Deus acrescentará. Deus acrescenta dimensões insuspeitas às vidas sagradas daqueles que fazem sua vontade. Ele acrescenta a única dimensão importante que dá sentido a tudo, a dimensão divina. A vida humilde e santa de José acrescentou, assim pode dizer, as vidas da Virgem Maria e de Jesus.
Nosso Senhor, Deus não se deixa perder em generosidade. José poderia fazer as suas próprias palavras de Maria, sua esposa. Ele olhou graciosamente para a humildade de sua serva, porque aquele que é poderoso, aquele cujo nome é santo, operou para mim maravilhas. Então, muitos outros santos vão afirmar, né, a devoção a São José, que ele acrescentou muito em sua vida ali, né, e esse nome de José tem um significado histórico, né, para a gente. E interessante, uma coisa que eu fui refletir, nós temos José do Egito, né, que foi aquele que salvou o Egito da fome e tudo mais. Seria aquele que salvaria o povo hebreu ali. Mas nós vemos que teve a questão dos hebreus serem castigados, serem torturados e humilhados ali na época de Moisés. Então essa retomada de José ali seria a retomada do povo hebreu, a abertura do povo hebreu de novo no Egito. Então Deus, ele não faz nada um acaso. Lembra lá que nós estávamos falando que o Egito era do povo pagão, um povo que cultuava outros deuses, que não acreditava em nosso Deus, e tinha um risco para São José e Nossa Senhora. Só que nem tanto, por quê? Porque quando José ele fez tudo o que aconteceu ali, José do Egito, quando Deus dá a graça, né, da colheita farta e o Egito sobrevive, ele abre as portas para os hebreus. E abrindo de novo para o povo hebreu, judeu, né, temente a Deus, Deus o Criador, automaticamente deu a possibilidade lá na frente para Nossa Senhora e São José estarem ali de novo. Né? Então, se não tivesse construído isso, mesmo com as barreiras obstáculos, então você vê que Deus ele não pensa nada, não faz nada um acaso. Então, mesmo que ele tenha a dificuldade da língua, mas tem outras pessoas da mesma linhagem ali de São José e Nossa Senhora, do povo judeu, para poder ajudar e auxiliar nesse sentido. Ou seja, mesmo com as dificuldades, não foi talvez tão difícil no geral, em partes, né? Porque talvez tiveram um auxílio ali. Apesar que de qualquer maneira você tem que aprender uma língua nova, você tem que começar a trabalhar de novo, fazer seu nome ali, você não tem nome, isso aqui, você tem que procurar pessoas para poder te indicar. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Se a gente acha que às vezes é fácil hoje, né? Imagina naquela época as coisas. Então, o nome de São José, juntamente com tudo que ele fez, mostra essa grandiosidade, né? Em Coríntios 7,5 fala, não se recuse um ao outro, exceto mútuo consentimento, durante certo tempo para se dedicar à oração. Então, São José, ele com certeza ele foi criativo ali também para poder recusar Nossa Senhora. Lembrando que essa recusa, como fala a palavra, é em comum acordo. É justamente recusar, não desprezar Nossa Senhora. Continua amando, se dedicando, em oração e tudo mais, mas ele manteve a sua virgindade, né, a pureza da sua virgindade ali, porque ele não teve relação com Nossa Senhora, e da mesma forma Nossa Senhora também se manteve pura, né, e aí a gente vê a grandiosidade desses santos. Santa Teresa fala, né, que lá no século XVI, que apareceu para ela, né, quando ela estava com problemas de construção do convento. E aí ela não sabia como resolver, e nem pagar os operários, nem ninguém. Aí apareceu, né, São José. A partir daí ela pediu a São José a intercessão, e São José deu a entender que não faltaria os recursos. E a partir daí ela conseguiu, né, contratar todos, conseguiu construir o Carmelo sem R$1, sem R$1, né? Inclusive ela colocou, né, homenageou as fundações ali com o santo, né, a devoção ao santo, batizou ali a devoção ao santo. E ela fala, né, que Nossa Senhora vai aparecer para ela depois, né? Nossa Senhora com toda gloriosa ali, com manto branco e tudo mais, e que São José estava muito feliz, e o Senhor, nosso Criador, estava muito feliz, né, justamente pelas atitudes de Santa Teresa, pela essa devoção que Santa Teresa tinha, e ela conseguiria alcançar as graças ali, justamente pela intercessão de São José. Então, o Papa Francisco ele escreve o seguinte: às vezes são dificuldades que fazem sair de cada um de nós os recursos que nem pensávamos ter. Né? Então, São José foi justamente esse, né? Ele não pensou, só foi na graça de Deus, né? E através das dificuldades, talvez ele cresceu muito mais, e a família de Nazaré também cresceu nesse sentido. Né? Então, foi por isso que o Papa ele vai falar dessa criatividade, né, de São José, profissional, cultural, familiar, né? Uma situação dramática, em vez dele
né, entrar em depressão, isso, aquilo, né? Ele teve uma expressão clara ali, intensa de toda aquela situação, né? E uniu-se a Nossa Senhora e Jesus para poder continuar. Então ele teve muita coragem, né? Muita resistência para passar essas tribulações, sem chorar, sem desanimar, sem reclamar, né? Com ousadia, com ânimo, com força pessoal, né? Física e espiritual, para aguentar tudo aquilo ali. Aí Francisco, né, o Papa Francisco, ele apresenta os questionamentos comuns, fala que os questionamentos que São José teve, ou que muitos têm, seriam os mesmos, né? Por que Deus não intervém? Por que Deus não muda a história? Por que ele não age em favor, né? Mas em vez disso, São José, ele só creu, ele não ficou com essas dúvidas, não deixou essas dúvidas tomarem o coração dele. Ele só obedeceu, né? E então, desculpa, pessoal. São José, muitas vezes, ele poderia talvez ter o desânimo, mas ao mesmo tempo ele lembrava que nada acontece se não for vontade de Deus. Então, muitas vezes, talvez nós passemos aquilo ali, não por vontade de Deus nem nada disso, mas é para o nosso crescimento pessoal e espiritual, né? Você vê que Deus testou São José, que ele poderia ter aparecido um anjo muito antes e já falado, não, o filho é meu e tal. Ele esperou São José ter a virtude que ele teve ali de proteger Maria, de não entregando ela para apedrejamento, né? E só depois que o anjo foi aparecer, né? Então, assim, a intervenção de Deus nessa história foi muito grande, mesmo que não pareça, mas foi, né? Então, assim, mesmo que o mundo ele tenha, né, reinados poderosos, inimigos ali, pessoas, né, e sobrepõe aos fracos e os pobres, São José ele não se escandalizou com isso, ele não teve medo disso, ele só seguiu, né? Então, o Papa ele afirma o seguinte: se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso significa que que ele nos tem abandonado, né? Que ele confia em nós. E a partir daí, para a gente projetar, inventar, encontrar algum meio, nós temos essa liberdade para dizer não ao pecado, para dizer sim à graça dele, assumir a nossa história e seguir o nosso caminho, né? Então, esses relatos do Papa Francisco, o texto, né, são do padre Mauro Negro, e justamente quando o Papa Francisco falava de São José do Ana, de São José da Carta Apostólica, né? Então, São José, em vez de, né, se acomodar ali com aquela vida previsível, confortável, o Papa fala, né, que ele teve a coragem de seguir, né? E muitas vezes nós, a sociedade, tem isso, né? Quer viver aquela coisa só previsível ali, quando o imprevisível vem, ele endoida, enlouquece. E São José, em vez disso, não, ele foi ver o Novo Horizonte e seguiu no Novo Horizonte, né? E nós muitas vezes não enxergamos isso, né? Justamente porque é cômodo a gente, né? É agradável, não é exigente, né? É muito fácil para a gente seguir dessa forma, né? Então, o Papa até cita, né, que foi a mesma coragem do paralítico, né? Que ele procurou ali, as pessoas, os seus amigos, fizeram de todo jeito para levar até o Senhor, até Jesus ali. E conseguiram chegar, e a partir daí Jesus deu a cura àquele paralítico. Então, nós temos que ter essa coragem, essa criatividade, né, essa força de vontade de viver, essa força de vontade aos desafios, né, de buscar vencê-los, estar sempre em prontidão, rapidez, tentar ser generoso, de forma que assim nós conseguimos alcançar as virtudes, né, que São José teve, a proteção de Jesus. Então, na exortação do Papa, né, os primeiros cristãos ali, após a morte de Jesus, eles seguiram o exemplo de Jesus, e quem ficou no lugar de Jesus foram os apóstolos. E para você ver como é que entra essa questão da criatividade e da coragem, né? Mesmo com as perseguições que tinham as pessoas ali, eles não deixavam de cultuar, de estar junto, de estar. Então, o exemplo de São José é justamente isso, né? Mesmo a meio as dificuldades, nós temos que seguir. E os primeiros povos, eles começaram a escrever as coisas. Então, muitas coisas mesmo que os apóstolos não escreveram, alguém escreveu. E existe um livro, né, o primeiro catecismo da igreja, considerado o primeiro catecismo, que chama Didaquê, ou Didaqué, né, que seria o significado da palavra grega ali, ensino ou doutrina, ou instrução, né? Fala-se que esse livro ele foi escrito entre anos 60 ou 90 depois de Jesus, ou seja, mais ou menos 30, 40, 50 anos ali depois que Jesus morreu, faleceu, né? Lembrando, claro, da ressurreição, mas Jesus teve a morte na cruz. Depois que teve a destruição do Templo de Jerusalém, né, provavelmente isso foi lá na Síria ou na Palestina.
E o interessante é que quando nós pegamos Didaquê, basicamente, quando nós lemos ele, é como se nós estivéssemos lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento escrito pelos apóstolos ali. E esse Didaquê é considerado realmente os relatos dos apóstolos, porque as pessoas pegaram o que os apóstolos falaram e transcreveram. E você vê que não é diferente do que nós lemos na Bíblia. Então aqui só um texto aqui, só para vocês entenderem. A vida em comunidade, capítulo 11. Se vier alguém até você e ensinar tudo o que foi dito anteriormente, deve ser acolhido. Mas se aquele que ensina é perverso e ensina outra doutrina para te destruir, não lhe dê atenção. No entanto, se ele ensina para estabelecer a justiça, o conhecimento do Senhor, você deve acolhê-lo como se fosse o Senhor. Já quanto os apóstolos e profetas, faça conforme o princípio do Evangelho. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Da mesma forma que os apóstolos acreditaram em Jesus, né, creram que Jesus era o Salvador, São José creu nisso desde o início. Né? E ele mandou que seus apóstolos ensinassem isso depois, deixassem os exemplos. Então, São José, com o que ele fez, ele já deu exemplo para todos os apóstolos, já deu exemplo para todos nós nesse sentido, né, do homem corajoso que ele foi. E a partir dali ele fez o que era necessário para a sobrevivência de Jesus, de Nossa Senhora, naquele novo povo ali, naquela nova terra. E aí, eu vou citar a frase aqui de São Francisco. Né? São Francisco ele fala que comece fazendo o necessário, depois você faz o possível, e de repente você vai estar fazendo o impossível. Então imagina você estar num povo ali que não te conhece, isso aqui. Então, nesse processo, São José fez o que foi necessário, depois ele foi chegando ao possível, até ele chegar ao impossível. E o impossível que seria sair do Egito, passar por todas as dificuldades. Lembrando, gente, que considerando ali de Jerusalém ou de Belém até o Egito, seria em torno aí de 500 a 60 quilômetros, mais ou menos. Colocando em dias, seria em torno de 19 dias. Lembrando que naquela época, ali em Jerusalém, em Belém, na região, era uma época de frio, ou seja, fazia em torno de 15 graus média no dia, mas tinha um sol de qualquer forma no deserto. De noite, poderia chegar em média de 6 graus, 5 graus até 3 graus. Para quem já foi em lugar frio, aqui na região de Montes é quente, né? Quando esfria aqui, geralmente fazem 11 graus, 12, 13 graus, pô, já está tudo com blusa de frio, já um monte de cobertor encolhendo. Então, quem já foi em lugar mais frio, assim, que tem ali 3 graus, 4 graus, é muito frio. Muito frio. Já foi no sul de Minas aqui mesmo, lugares muito frio. Então, assim, imagina você estar dentro do deserto, de dia muita poeira, muito vento, de noite ventando, fazendo muito frio, em meio a risco de cobra, escorpião, outras coisas no deserto, passando por montanhas pedregosas, você carregando ali um burro ou dois no máximo. Lembrando que Nossa Senhora estava no resguardo ali, porque ela tinha ganhado Jesus. Jesus estava recém-nascido, poucos dias de nascido. Você andando quilômetros. Quem fala-se que em torno de 19 dias você consegue percorrer um caminho desse, na situação que era lá a Terra. Só que nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos falando de pessoas sem uma criança, sem as dificuldades ali, andando em média 8 a 10 horas por dia, sem parar ali, parando mal para beber água e tal, num passo, num ritmo bom. Ou seja, talvez São José gastou aí 25, 30, 40 dias para chegar no Egito. E engraçado que, né, que ele vai voltar esse percurso todo ano. Todo ano ele vai voltar esse percurso para levar Nossa Senhora e Jesus no templo em Jerusalém. E aí, considerando o tempo, aí talvez vocês gastaram, vamos dizer, 20 dias para ir, eles vão gastar 20 dias para ir, 20 dias para voltar. Ou seja, 40 dias só percorrer para chegar ao templo, obedecendo a lei judaica, a lei de Deus. Você vê que eles eram tementes a Deus nesse sentido. Quando eles retornam do Egito para Jerusalém, e aí são avisados que está ali o filho de Herodes, que teria o risco ainda de morte, eles vão para Galileia, para Nazaré, para a região de Nazaré. E depois dessa região de Nazaré até no templo em Jerusalém, para todo ano eles irem fazer esse percurso, fala-se que dá em torno de 900 quilômetros. Ou seja, para todo ano eles irem, eles gastariam, em vez de depois do Egito, né, porque eles fizeram esse percurso que eu falei, talvez 40 dias, do Egito até Jerusalém, Jerusalém para o Egito. Depois eles teriam que fazer esse percurso. A Galileia,
Jerusalém, de Jerusalém para Galiléia. Seria em torno de 900 quilômetros e 900 e poucos quilômetros voltando. Ou seja, seria em torno de 25 dias indo, 25 voltando, ou 30 dias indo e voltando. Então gastaria em torno de quase 2 meses só de viagem para ir ao templo cumprir a obrigação. E aí é engraçado o seguinte, você vê que São José teve que desdobrar a criatividade e tudo mais, Nossa Senhora junto ali. Nós temos muitas vezes a paróquia, a igreja do lado aqui, e nós não vamos numa missa no domingo, que é a obrigação que está no mandamento de Deus. Honrar domingos e festas. E as pessoas criam dificuldade para ir na missa. Criam dificuldade para se confessar uma vez por ano, que é o que a igreja pede, pelo menos. Né? Nós vamos colocando um monte de porém, muita dificuldade de rezar o texto, um texto por dia. São João Paulo II fala que ele rezava em torno de 70 textos por dia, sendo o Papa cuidando de um país com 1 bilhão e tantos de pessoas, né, quase 2 bilhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população mundial, cuidando de questões políticas, questões espirituais, de problemas daqui, problema dali, pelo mundo inteiro, rezando missa, celebrando, confessando, tendo que se confessar, tendo que comungar, tendo que rezar, passando as dificuldades, e mesmo assim ele rezava esse tanto de texto, né? São Padre Pio fala que ele rezava em torno de 30 textos, mas ele ficava em torno, às vezes, de até 13 horas em confissões, celebrava a missa, às vezes, de 3 horas adorando a Jesus. Nesse processo, ele ainda foi construir um dos maiores hospitais da Europa, que tem atendimento de graça para as pessoas, né? E ainda com as chagas de Jesus. Então, assim, e nós reclamando, achando que está difícil, né? Uma coisinha que nós passamos na vida ali. Aí São José Nossa Senhora passou por sol, chuva, vento, etc e tal. Só nessa viagem, cuidar de Jesus, proteger de Jesus ali nesse processo. Então, dentro dessa estimativa de tempo aí, considerando todo o processo, foi muito difícil, né? Então, Lucas, inclusive, ele vai detalhar isso, né? Quando foi apresentar Jesus lá aos 12 anos, que Jesus some e eles ficaram naquela preocupação, aquele cuidado com Jesus ali. Então, eles foram ao templo, depois voltaram. Então, nesse sentido, nós vemos que não foi uma vida fácil, né? E quando eles deveriam retornar para Jerusalém, em vez disso, eles foram para Galiléia. Mesmo que tivesse parentes ali na Galiléia, Nazaré, mas também não foi fácil. A gente vê, inclusive, que Jesus muitas vezes foi humilhado, vamos dizer assim, né? Falava assim, o que pode vir de bom de Nazaré, da Galiléia? Justamente porque era uma terra, né? Um lugar pequeno, longe, não tinha muita coisa, não era uma capital, não era um lugar grandioso e tal. E aí um cara, filho de carpinteiro, falar que ele era salvador do mundo, né? É meio absurdo, às vezes, para quem escuta ali. Tanto é que ele foi rejeitado em seu povo quando ele foi pregar. Quando ele foi pregar na sua terra, mesmo fala a palavra, né? Que ele não conseguiu fazer muitos milagres, justamente porque eles não acreditaram nele. Então você vê São José, mesmo conhecendo, não sendo pai, ele acreditou, né? As pessoas que conheciam não acreditavam. É por isso que a gente tem que dar valor a gente mesmo e na graça de Deus e confiar em Deus, porque nem sempre as pessoas vão te dar o mesmo valor que você dá a elas. Eu fico pegando um exemplo por mim, né? Que tem colegas que me vê, aí chega em mim e fala assim, o Mencinho antigamente era, esse é meu apelido, né? Mencinho, na escola era bagunceiro, atentado. Eu fui mesmo, né? Eu fui jovem, eu fiz muito borrada, muito bobagem mesmo. Mas nunca usei droga, nem nada nesse sentido, né? Mas bagunçava. E aí um dia, eu lembro que uns colegas virou pra mim e falou assim, você tem uma boca bonita e tal. Mas minha boca nunca mudou. No geral, assim, claro, a gente vai envelhecendo, vai mudando um pouco o rosto, mas ela nunca mudou no sentido de eu continuo sendo eu mesmo. Só que as pessoas muitas vezes não reparam nas nossas virtudes, elas reparam nos nossos erros. Eu conheço, tem colegas até hoje que vê, mas naquela época você era bagunceiro, né? Mas eu não acho engraçado ninguém ver as pessoas falando assim que eu era inteligente, que eu ganhei prêmio, por exemplo, acho que na terceira, quarta, quinta série, uma coisa assim, foi na quinta série, eu acho, de melhor desenhista da escola, né? Eu cheguei a cantar em eventos festivos que teve ali da escola. Lembro que eu cantei uma vez com um colega lá, um rap lá que nós inventamos, nós ganhamos, acho que foi segundo ou foi terceiro lugar. Então, assim, fiz muita coisa boa também na minha vida, fora que eu servi na igreja a vida inteira, sempre ajudei as pessoas, sempre fui um cara trabalhador, sempre fui um cara batalhador. Mas as pessoas só lembram dos errados que nós fizemos, né? Então, Jesus ali, as pessoas só lembravam dele como um cara de Nazaré, um cara da Galileia ali que não tinha
grandes posses, não era grandes coisas, da mesma forma a sua família, mas esquece que São José Nossa Senhora era da família de Davi, ou seja, Jesus era da estirpe de Davi, né? Antes até da questão dele ser o Salvador, ele era da estirpe de Davi. Então isso já é uma grandiosidade. Mas, para muitos, isso não teve valor nenhum, né? Então, em Lucas, né, Lucas 2, do 39 até o 52, vai relatar essa questão da volta deles ali, do retorno deles, depois eles têm que, né, Jesus, tendo que ser levado Jesus, né, no templo e tudo mais, dessa ida deles até Jerusalém, do retorno deles ali, da apresentação de Jesus no templo, de Jesus ter perdido, sumido, voltado, retornado e tal, Jesus ter pregado ali naquele período. E já em Mateus 2,19 vai falar, né, da morte de Herodes e desse retorno, né, que fala com São José para ele tomar o menino e Nossa Senhora e retornar para Israel ali, porque tinha morrido Herodes, né? Mas quando ele foi seguindo ao caminho lá, né, falou que Arquelau, que era quem reinava a Judéia, né, tomou o lugar de Herodes e que ele não fosse para lá, que aí ele fosse para Galileia, né? É por isso que muitos ali vão chamar Jesus, como eu falei, de Nazareno, mas isso já era algo que os profetas já falavam, né? Então não é algo humilhante, não. Só os bobos que interpretam de jeito, e muitos bobos ali que interpretavam nessa época de Jesus. Finalizando a nossa aula, quase chegando ao fim aí, eu coloquei um texto aí do Monsenhor Jonas Abigo, esse livro aqui, ó, Valei-me São José, é um livro ótimo. Recomendo que quem quiser comprar, né, para leitura para homem, para mulher também, porque aqui tem muitas coisas que ele coloca para postura das mulheres, então não é um livro só para homens, né, mesmo que tem falando sobre São José, os exemplos de São José aqui vão ser importantíssimos para uma família, né, como esse homem criativo, né, a família ela tem que ter essa mesclagem do homem e da mulher, tem essa importância. E os dois têm que ter uma criatividade ali para conduzir os seus filhos, para ser trabalhadores, para ser um casal amoroso, para ser um casal, né, cristão, temente a Deus, que vai à missa, que reza o texto. Então, a gente tem que se desdobrar, né? Não é que a gente é melhor do que ninguém, não. A gente pede a graça a Deus e vai fazendo a nossa parte aí, né? Porque se a gente não fizer também, a gente não vai obter o prêmio maior da salvação eterna. E aí ele vai falar o seguinte, né? Ele fala assim, ó, alguns pensam que José era um velhinho. Muitas imagens e pinturas mostram São José de cabelos brancos. Pensar que Deus escolheu José, já idoso, para ser o protetor de Maria é pura imaginação. Ele estava em plena juventude. Isso está na página 13 do livro Valente São José. E ele continua falando assim, ó, a Bíblia sempre diz que ele era homem justo. Os homens judeus costumavam casar-se pelos 30 anos. As moças se casavam muito jovens, aos 14 ou 15 anos. José deveria ter aproximadamente 30 anos quando se casou com Maria, portanto estava em plena juventude. E aí eu também concordo com o Monsenhor Jonas, porque pelas dificuldades, não estou desrespeitando, desmerecendo as pessoas idosas, mas pelas condições, pelas dificuldades, nós já falamos aí, que eles passaram. Uma pessoa pela idade mais avançada, igual eu já vi relatos de livros apócrifos falando até São José ter 70 anos. Imagina pra você ver, 70 anos, se ele morreu com 20, Jesus tem 25 anos, ou 30 anos, ele já tinha quase 100 anos, ou seja, tem muita gente de 100 anos aí que está muito forte, mas um ou outro, mas no geral as pessoas vão tendo doenças, vão aparecendo doenças, vai aparecendo muita coisa. E justamente completando as dificuldades que eles estavam passando, e que dentro até do que o próprio Monsenhor Jonas fala aqui, eu coloquei um texto aí que um escritor, né, chamado Gilmar de Oliveira, ele compilou de 2 livros da beata Ana Catarina Emmerich. Ana Catarina Emmerich, ela é uma santa, ela é da Alemanha, e ela foi uma vidente, ela teve algumas visões da vida de Jesus e da vida de Nossa Senhora. E aí, essa vida de Jesus vai contar muito da vida de Nossa Senhora na infância, e já o outro livro vai falar sobre essa vida de Jesus já adulto, sobre Nossa Senhora e tudo mais. E aí é interessante que vai contar, né, de São José, da descendência, Nossa Senhora também, juntando os 2 livros aqui, e as dificuldades que eles passavam, né? Então, na página 104 e 105,
ele vai relatar justamente, né, que Nossa Senhora estava cansada, que Nossa Senhora estava, pelo tempo que eles estavam viajando, o cansaço, tudo mais, a dificuldade, o clima, muito vento, etc. e tal. Então, nós vimos que não é fácil, né? Que ele está passando ali e a Virgem fala para o São José, né? Precisamos descansar, não consigo ir adiante. Então, não foi fácil. Nós imaginamos só assim, tá com Jesus, Jesus é filho de Deus, nossa graça. Mas lembre que Jesus ele veio para viver como humano. Então, se ele veio viver como humano, ele teria que passar as dificuldades de humano também. Então, a vidente, quando ela coloca lá os relatos, é justamente para entendermos que eles tiveram uma vida humana, dificuldades, para depois obtermos a grandiosidade, né, da salvação. Então, a grandiosidade da consagração é justamente isso, né, conhecermos através de São José a vida de Maria, a vida de Jesus, o que eles viveram, o que eles passaram ali, e com essas virtudes de São José, nós possamos alcançar, né, o prêmio da graça de adorarmos a Deus no céu. E aí, entendemos que todas as dificuldades e problemas que nós temos, nós precisamos sobressair por, né, em cima disso. Que os momentos tortuosos, em vez da gente reclamar ali, nós seguimos na missão. E aí, eu até nas aulas anteriores, eu citei as dificuldades, coloquei para vocês os problemas, pedi paciência, foi justamente por isso. Porque dentro disso, pegando o exemplo de São José, eu tentei ser dentro da criatividade. Essas videoaulas, quando eu fui fazer a primeira turma, eu tinha intuito de gravar, para deixar ali para facilitar, talvez fazer as turmas online, mas não era nada ainda que eu ia fazer. Porque eu tinha estudado muito, eu tinha escrito já um material, colocado um material, mas eu continuei na curiosidade de conhecer mais ainda sobre São José e estudar. E nisso eu fui compilando, melhorando os textos. Só que, mesmo na época com um texto um pouco menor, estava dando em torno de 60 páginas, eu tive as dificuldades, né, de gravação, que eu já falei, etc e tal. Mas mesmo assim eu me desdobrei, fiz de tudo para gravar os vídeos, e foi importante porque a turma, muita gente teve a dificuldade de participar ali pelos dias da semana, questão de trabalho, alguma coisa ou outra que acontecia de saúde. Da mesma forma, nas turmas seguintes eu vi isso, e provavelmente nas outras que teremos o mesmo problema. Então eu ter gravado foi importante porque as pessoas não deixaram de participar, não deixaram de estudar, não deixaram de conhecer um pouco mais de São José, e a partir daí puderam se consagrar. E da agora para frente, né, todos que se consagrem aí, da mesma forma que fazemos a Nossa Senhora, busquemos as virtudes para podermos alcançar a vida eterna. Então, São José me deu essa graça aí de dar essa criatividade aí, pedir a Deus para me dar essa sabedoria e discernimento. Consegui gravar, agora eu estou regravando todas as videoaulas, e vou sempre regravar sempre que eu ver a necessidade de melhorar, seja para diminuir o tempo, seja aumentar o tempo, o conteúdo, o que for. Mas de qualquer maneira, para que o curso seja frutuoso. Então, primeiro curso que foi 7 aulas em si e 7 videoaulas, esse agora são 7 dias em relação às virtudes de São José, usando o livro de consagração, esse livro de consagração, só que eu incluí mais 3 vídeos importantes do conteúdo, para o conteúdo, e se tiver de colocar outros mais, nós vamos mudar a forma, podemos continuar usando os métodos do livro aqui, mas vamos usar tantos outros, como o padre Dono Kello fez, né? Inclusive, já uma das coisas que está para todos os cursos de consagração, que faltando ali cerca de 30 dias, nós vamos fazer o processo de oracional a São José, com as orações pertinentes a esses 30 dias, juntamente com o texto e a ladainha, que inclusive eu coloquei nos conteúdos das primeiras aulas para o pessoal, eu estava sempre mandando nos grupos do WhatsApp, mas já coloquei o conteúdo das primeiras aulas para o pessoal estar seguindo. Da segunda aula em diante eu não coloquei, e a partir daí cabe o pessoal usar esse material que está lá, das primeiras aulas, mas está lá de qualquer forma, para facilitar para todos. E aí cada um vai fazer, mesmo se não terminar no dia que nós tivermos o ato de consagração na celebração eucarística, a pessoa vai continuar, e é justamente, alguns casos, o cálculo ali, a somatória, com a data que eu escolhi juntamente com o padre, a gente vai começar, vai terminar depois, um dia ou dois depois desses 30 dias, mas é justamente para a pessoa continuar, dar continuidade na oração. Então já saibam disso. O dia que nós fizemos o ato não deu os 30 dias, não tem problema, é para você continuar rezando nisso. Porque o intuito do ato é justamente isso, é por isso que nós já começamos orando no curso, finalizamos com oração, e nesse processo nós vamos lendo a Bíblia, lendo o catecismo, lendo tudo que a igreja escreve,
para aprendermos a orar e conhecer São José, Nossa Senhora, Jesus, a virtude, para obtermos o prêmio da salvação. E uma das virtudes, uma das coisas que temos que fazer sempre é estarmos em oração. Sem oração não conseguimos alcançar a graça da salvação eterna. Deixa eu só pegar um papel aqui antes de finalizar. Achei. Papel referente à oração aqui. Tem hora que te esquece, né, para não dar um erro. Vamos lá. Oração final de consagração a São José. Ó glorioso patriarca São José, eis-me aqui prostrado de joelhos ante a vossa presença, para pedir-vos vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia, sobre o vosso amparo pelo meu corpo, a minha alma, propriedade, vida e saúde. Aceitar-me como filho vosso, preservar-me de todos os perigos, ataques e lados do inimigo. Assistir-me em todo momento e, sobretudo, na hora da minha morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, ele fala, né, que perderia a vida se pudesse, pelo menos, rezar uma Ave Maria. Muitas vezes nós podemos ter uma possibilidade de fazer oração, de rezar, de estudarmos, de buscarmos o conhecimento, e não buscamos. E aí, depois que morremos, não adianta mais, né, chorar. E aí eu lembro do livro, né, Carta do Além. Depois que morrer, infelizmente, talvez vai, né, para o inferno, e aí não adianta mais. Então faça isso agora, busque agora, para que no dia final, do juízo final, no último dia nosso, nós possamos alcançar a graça da santidade da salvação. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Paz e bem, viva Cristo Rei, salve Maria, salve São José. Até a próxima hora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Peça a criatividade a São José, para que você possa vencer os obstáculos e chegar até Deus. Deus abençoe.